Ei, gente, então vamos continuar aí com as questões de circuitos elétricos. A gente tem a questão da Unesp que fala o seguinte: os valores nominais de uma lâmpada incandescente usada em uma lanterna são 6 volts e 20 miliamperes. Isso significa que a resistência elétrica do seu filamento é D, e aí eu tenho as alternativas. É o seguinte, como eu quero resistência elétrica, eu vou para o que eu tenho. Eu tenho a diferença de potencial e tenho a corrente. Então, a diferença de potencial, que é o U, é igual a 6 volts. E a corrente elétrica é igual a 20 miliamperes. Você tem que lembrar que mili significa 10 a menos 3, tá? Como eu tô querendo aqui a resistência elétrica, eu uso o RIU. Ou seja, a minha resistência vai ser a minha diferença de potencial sobre a minha corrente elétrica. Então, a minha resistência vai dar quanto? Vai dar 6 dividido por 20 vezes 10 a menos 3. Não, isso aqui não, né? Mas tudo bem. Ô, gente, então, o que vai acontecer? Quando você fizer essa continha, você vai achar o valor de 300 ohms. Então, a resistência é igual a 300 ohms. Então, essa é a resistência elétrica do filamento da lâmpada. Só que é uma lâmpada incandescente. O que acontece? Ela é um resistor, porque à medida que vai passando corrente elétrica, a sua temperatura vai aumentando e acaba que a resistência dela aumenta à medida que a temperatura aumenta também, tá? O que nós vamos dizer então? Então, letra A, 150 ohms? Não. 300 ohms sempre com a lâmpada acesa ou apagada? Não, porque lâmpadas incandescentes são resistores que esquentam. Então, a resistência acaba sendo alterada devido ao ganho de temperatura. 300 ohms com a lâmpada acesa e tem seu valor bem maior quando apagada? O valor fica menor quando apagada. 300 ohms com a lâmpada acesa e tem um valor menor quando apagada, então vai ser a letra D. Então ela em funcionamento, né, ou seja, ligada a uma diferença de potencial e com essa corrente, ela geraria 300 ohms. Mas ela desligada, ela vai ter uma resistência um pouco menor por estar na sua temperatura mais baixa. Tudo bem? Gente, a questão 2 tinha dado problema aqui na gravação, mas vamos lá de novo. Então, eu tenho aqui pra gente começar um circuito que eu vou misturar o conceito de circuito paralelo com em série. Vai ser um circuito misto. Então, a corrente sai aqui do ponto A. Quando ela chega nesse ponto aqui, ela se divide em 2 caminhos. Então, eu vou ter um caminho para cima, e que eu vou chamar de I1, a corrente vai para lá, e para baixo o I2. Como ela se dividiu, então eu tenho o circuito em paralelo, porque eu tenho caminhos paralelos para ela continuar o percurso dela, que é em direção ao potencial B. Só que quando ela chega aqui, ó, nesse ponto, I2 se junta com o I1 novamente, ou seja, volta a ser quem? I. Então, a corrente que está passando no total do circuito paralelo, que seria I1 mais I2, que seria I, está em série com essa do lado de fora, que é de 50 ohms. Então, eu digo que o circuito em paralelo está em série com essa resistência aqui de 50 ohms. Só que primeiro eu tenho que ver quanto que é a resistência equivalente desta parte do circuito em paralelo. Como eu tenho só 2 resistências, 20 e 30 ohms, eu vou fazer o produto pela soma. Então, 20 vezes 30 dividido por 20 mais 30, isso vai dar 12 ohms. Então, o circuito em paralelo representa 12 ohms de resistência. Então, o que eu falei aqui, ó? 12 ohms que está em série com 50. Quer a resistência equivalente? Agora eu somo, já que está em série. 12 mais 50, 62 ohms é a resistência equivalente. Então, a minha resposta seria a letra D, e eu já teria terminado a questão.
Mas só para explorar um pouquinho mais, vamos supor que a diferença de potencial entre os pontos A e B fosse de 62 volts. Eu quero saber qual é a corrente que passa em cada resistência. Bom, para eu saber a corrente que passa no circuito todo, ou seja, I, eu sempre uso a resistência equivalente do circuito. Então, se eu quisesse a corrente, eu pegaria a diferença de potencial total, que é 62 volts, no meu caso aqui que eu estou supondo, dividido pela resistência total, que é 62 ohms. E isso daria 1 ampere de corrente. Então, a corrente que passa no circuito paralelo todo seria de 1 ampere e nessa de 50 ohms, 1 ampere também. Como essa aqui tá sozinha, essa resistência tá sozinha, e eu sei que aqui passa 1 ampere de corrente, eu vou descobrir a tensão consumida nessa resistência. Então, eu faço tensão é resistência vezes corrente, ou seja, 50 vezes 1, 50 volts está sendo consumido aqui. Mas o total não é 62? Se 50 está consumido aqui, então eu tenho 12 volts no circuito paralelo. Agora, vamos lembrar que esse circuito aqui, ele é paralelo, então eu tenho a mesma tensão embaixo e em cima. Se ele é 12 volts, significa 12 volts na resistência de cima, que eu vou chamar de R1, e na resistência de baixo, que eu vou chamar de R2. Se eu quero saber a corrente que está só em R1, eu pego a tensão nele e a resistência dele. Então, vai ficar tensão sobre corrente. Então, seria 12, tensão sobre resistência, né, que eu quero a corrente. Então, seria 12 sobre 20 e eu acharia o valor de 1. E da mesma forma, eu faria 12 por 30 para achar a corrente e 2. E assim eu consigo saber a tensão em cada resistência, a corrente em cada resistência. Tudo bem? Vamos lá para a próxima. Pessoal, essa questão, então, é da Faculdade de Itajubá, né? Abaixo temos esquematizado uma associação de resistências. Aqui tem o ponto A e o ponto B, tá? Qual é o valor da resistência equivalente entre os pontos A e B? Ou seja, qual é o valor da resistência desse circuito? Muitos alunos, só de bater o olho, falam, ah, essa tá em paralelo com essa tá em paralelo com essa. Gente, não é assim que se olha o que tá em paralelo, o que tá em série. Para você olhar o que tá em paralelo, o que tá em série, qual é o conceito? Em série tem que ser a mesma corrente elétrica. Em paralelo é quando eu tenho caminhos diferentes para a corrente elétrica seguir. Então, por exemplo, vou considerar que o maior potencial está conectado ao ponto A, então a corrente elétrica, ela sai daqui. Deixa eu pegar uma caneta vermelha para a gente ver melhor. Vermelho, ver melhor, entendeu? Piada? Péssima, né? Vamos lá. Então, aqui é a corrente elétrica total que sai do circuito e ela passa por essa resistência. Então, até agora ela não se dividiu, ela passa por essa primeira resistência. Então, vem andando aqui, ó. Quando ela chegar aqui, nesse ponto, a corrente tem 2 caminhos para seguir. Então, é sinal que abriu um circuito em paralelo. Eu vou falar que a corrente que vem para cá é I1 e a corrente que desce I2. O que você tem que ter em mente é que a corrente, o interesse é chegar no menor potencial B. Então, vou pegar esse I2, ó, ela passa por essa resistência e depois que ela chegar nesse ponto, ela não vai vir aqui para a direita. Ela vai para a esquerda, porque o interesse dela é chegar no potencial menor. Então, assim que ela passar por essa resistência, ela vai vir para cá. Então, o I2 passou por essa resistência e vai em direção ao ponto B. Vamos ver o que vai acontecer com o I1. I1 passa por essa resistência de 1 ohms, sem ter outro caminho para seguir. Passa por essa de 3. Gente, deu algum problema aqui na gravação, mas vamos lá, continuando. A corrente total vem aqui do potencial A, quando chega nesse ponto ela se divide. Então, vai abrir um circuito em paralelo, porque tem 2 caminhos para seguir. A corrente I1 passa por essa resistência de 1 ohms, sem se dividir passa por essa de 3, sem se dividir passa por essa de 6. Então, como eu tenho a mesma corrente aqui, aqui e aqui, significa que essas 3 estão em série. Então, eu já vou poder somar 6 mais 3 mais 1. Vai dar
6 mais 3, 9, 9 mais 1, 10. Então, essa parte do circuito vai ficar com 10 ohms de resistência. Então, olha aqui. Então, essa parte do circuito, né, que vinha I1, eu tenho uma resistência de 10 ohms. Então, aqui tem o número 1, 10, tá? E em paralelo com essa de 2,5, porque foi a partir desse ponto que a corrente se dividiu em 1 e 2. Então, como eu tenho caminhos paralelos para a corrente seguir, essas duas resistências estão em paralelo. Como elas estão em paralelo, são só duas, eu posso fazer o produto pela soma para saber o valor total desse circuito em paralelo que está aqui. Então, eu faço o produto pela soma, 2,5 vezes 10, 2,5 vezes 10, dividido por 2,5 mais 10. Vai dar 25 sobre 2,5, que dá 2. Ou seja, essa parte toda do circuito representa 2 ohms. Então, olha aqui, 2 ohms. Então, finalmente, se eu tenho 2 ohms na parte do circuito em paralelo, então o que vai acontecer? A corrente I vem aqui, a parte do circuito elétrico ela ia se dividir. Eu simplifiquei essa parte toda do circuito e essa parte toda vale 2 ohms, né? Então, aqui eu tô considerando o total, então também tá passando o I. E quando chega aqui nessa resistência, eu também tenho a corrente I, ou seja, a mesma corrente, significa que o circuito está em série agora. E eu somo meio mais 2 mais 1, 3,5, então, é a resistência equivalente desse circuito. Tranquilo? Então, essa é a nossa resposta. Para a questão da Mackenzie, ela fala o seguinte: certo resistor, quando submetido a uma diferença de potencial de 24 volts, eu gosto, gente, de já ir anotando os dados. Então, a diferença de potencial é igual a 24 volts, dissipa a potência de 20 watts. Então, potência igual a 20 watts. A potência que esse resistor dissipará quando for submetido, então aqui é um outro caso, ó. Se a tensão for reduzida pela metade, ou seja, 12 volts, qual vai ser a nova potência? Então, o que você tem que entender? Vamos considerar aqui a resistência deste aparelho sendo fixa. Então, eu vou pegar estes dados e calcular a resistência desse resistor. Como? Potência é igual U ao quadrado sobre R. Então, potência, que é 20, né? Então, 20 é igual a 24 ao quadrado sobre R. Faz a sua continha aí, confere. Na verdade, vai ter que ficar 24 ao quadrado dividido por 20, tá? E isso vai dar 28,8 ohms. Eu vou pegar este aparelho que tem essa resistência e vou colocar ele numa nova diferença de potencial. Então, a resistência dele se mantém, já que é o mesmo aparelho, 28,8 ohms. Uso a mesma equação, só que com os novos dados, ou seja, potência é igual a tensão ao quadrado sobre o raio, ó, sobre a resistência. Potência, eu não sei, é o que eu quero saber. A tensão vai ser 12 ao quadrado sobre a resistência, que é 28,8. Isso vai ficar 144, né, que é 12 ao quadrado, dividido por 28,8. E você vai achar 5 watts de potência. Letra E. 5. Durante uma aula de física, é uma questão mais longa, tá? Aí, para você ter ela na íntegra, é só você procurar a prova da FATEC. Você começa a escrever durante uma aula de física, aí fala um professor, e aí você vai achar essa questão aí. Eu vou pegar os dados mais importantes. Então, o que que nós temos? 25 lâmpadas de 40 watts cada. Então, cada lâmpada tem uma potência de 40 watts. E eu tenho um total de 25 lâmpadas, tá? O professor pede para os alunos considerarem um uso diário de 5 horas. Então, eu tenho um tempo aqui de 5 horas que utilizam essas lâmpadas
só que por dia, 5 horas por dia, e ele vai fazer uma análise durante 20 dias. 20 dias também é tempo. Então, se eu quiser saber o tempo total que essas lâmpadas vão ser utilizadas, são 5 horas por dia durante 20 dias. Então, multiplica por 20 aqui, ó. E aí, você vai ter o tempo total, que vai ser igual a 100 horas. Então, esse é o tempo total que você vai utilizar essas lâmpadas, né? Que no caso do problema, utiliza essas lâmpadas. Se o quilowatt-hora custa 40 centavos, o valor encontrado em reais é. Esse tipo de questão é muito importante e é o seguinte: nós pagamos a conta de energia elétrica e a unidade que nós pagamos é o quilowatt-hora. O que você tem que enxergar? Watt é potência e hora é tempo. Quando a gente estuda potência, potência é o quê? Energia por tempo. Se eu pego o tempo que está dividindo e passo para lá multiplicando, você vai encontrar que energia é potência vezes tempo. Para ser na unidade de medida que nós pagamos, a potência tem que estar em watt, mas o tempo tem que estar o quê? Em hora. Então, diferente do que a gente geralmente faz em física, que é trabalhar nas unidades do sistema internacional. Energia é dada em joule. Nesse caso, quando a gente paga em quilowatt-hora. Então, a potência tem que estar em watt e o tempo em hora. Eu vou explicar esse quilo daqui a pouco. Se eu quero saber quanto que eu vou pagar, eu tenho que saber quantos quilowatts-horas eu consumi. Para saber, basta eu pegar a potência vezes o tempo. O tempo total utilizado dessas lâmpadas será igual a 100 horas. Porém, a potência não será 40, porque eu não tenho só uma lâmpada. Eu tenho 25. Então, a potência total, se cada é 40 watts, eu pego 25 e multiplico pela potência de cada uma. 25 vezes 40 vai dar 1000 watts. O quilo, gente, por exemplo, a cada 1 quilômetro, né? Eu não tenho 1000 metros. Então, se eu quiser transformar 1000 metros em quilômetro, eu divido por 1000. O quilo significa 1000. Então, se eu tenho 1000 watts, nada mais é do que, divide por 1000. 1000 dividido por 1000, 1 kilowatt. Então, de novo, o quilo, gente, significa 1000, tá? Então, toda vez que eu tenho um valor e quero transformar ele em quilo, seja kilowatt ou quilômetro, é só eu dividir esse valor por 1000, tá? Por que eu tô usando esse quilo? Porque a minha unidade é kilowatt. Então, a potência tem que estar watt, mas em kilowatt. Então, eu pego o valor de watt que eu tenho, divido por 1000 para virar kilowatt. Então, eu já tenho a potência em quilowatt, já tenho o tempo em hora. Agora eu consigo terminar. Então, a energia vai ser potência total, que é 1 kW, e o tempo, que é de 100 horas. Então, toda vez que for conta de luz, galera, o tempo tem que estar em horas, tá? Então, fique esperto em relação a isso. E assim, nós teremos 100 kWh de energia elétrica consumida pelo uso dessas lâmpadas. Já que eu tenho quantos quilowatts eu utilizei, né? Quer dizer, a questão utilizou, cada quilowatt vale 40 centavos. Então, eu multiplico a quantidade de quilowatts pelo valor do quilowatt-hora. Então, vai ficar assim, ó, quantos merréu pagaremos? 100, que é a quantidade de quilowatt-hora consumido, vezes o preço de cada quilowatt, que é 40 centavos, e isso vai dar 40 reais. D de dado. E, gente, então aí nós fizemos mais 5 questões de resoluções de circuitos elétricos, e aí eu vou pedir um grande favor. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, vou colocar o link aqui. Nós precisamos da sua inscrição para que a gente consiga melhorar a qualidade das nossas gravações e assim conseguir atingir você da melhor forma possível. Lancei um desafio, hein?
Conseguindo 500 inscritos no canal, eu vou fazer uma live de resolução de questões do Enem sobre circuitos elétricos. Tem questões demais, então seria muito legal se a gente conseguisse bater essa meta. Um grande abraço, curtam, compartilhem, para a gente poder crescer nesse canal. Um beijo, beijo, beijo.